Então, ontem saiu, 3 pesquisas saíram sobre São Paulo, né? Essa pesquisa da Atlas, quando saiu de manhã, foi um enorme impacto. Ó, eu já tinha falado aqui ontem. A Atlas está com pesquisas que mostram números bastante diferentes, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Belo Horizonte, em relação às demais pesquisas. Não tenho dito aqui, ou a Atlas se consagra nessa eleição, ontem passei o dia falando para pessoal, olha, gente, ou a Atlas, logo cedo eu falo, olha, ou a Atlas sai consagrada, ou fecha os escritórios no Brasil. Se a Atlas estiver correta, a gente tem um cenário de disputa e de eleição diferente para a última semana do que Quest, principalmente Quest e Datafolha estão indicando. Eu passei, Rebeca, 2022 criticando muito a Atlas. Eu achava que essa metodologia deles de fazer pesquisa só pela internet, com base em formulários, questionários, que as pessoas, inclusive, tomam a iniciativa de responder, era equivocado. Passei, né, acreditando nos métodos tradicionais. O fato é que eu caí do cavalo, né? A Atlas foi a que mais chegou perto no primeiro turno, depois no segundo turno houve erros de todos os institutos, mas foi a que mais chegou perto, foi a que mais entendeu a força do Bolsonaro em 2022. A Atlas foi a que mais acertou na Argentina, na eleição do Milei, foi a que mais acertou nos Estados Unidos nas eleições de 2016 e 2020. Então, não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar a Atlas. Isso quer dizer que ela está com a razão e que Quest e Datafolha não estão? Não. Mas acho que está todo mundo aí na pista com as suas pesquisas e vamos ver o que acontece. Então, a Atlas ontem saiu com essa pesquisa que pegou muita gente de surpresa, que é o Boulos chegando ali perto de 30% das intenções de voto. Veja a performance dele, né? Ele saiu lá atrás com 37, foi caindo, e segundo a Atlas ele entrou num período de recuperação com 29,4%, o que praticamente garantiria a sua passagem para o segundo turno. O Pablo Marçal, depois de uma queda de 24 para 20, se recuperou 25,5% também, então nesse caso estaria muito cotado para o segundo turno, e o Ricardo Nunes, que vinha numa descendente, também deu uma subidinha, chegou em 22,9%. Tá? É uma situação, né, essa Atlas indicando Boulos no segundo turno e uma disputa entre Marçal e Ricardo Nunes. Aí, logo depois, simultaneamente a Atlas, de manhã saiu a Real Time Big Data. Saiu para São Paulo e saiu para o Rio Grande do Sul, a gente já mostra. E à tarde, já quase 6h30 da tarde, saiu a Quest para São Paulo. Olha que convergência interessante das duas pesquisas aí, ambas presenciais. Real Time saiu de manhã dizendo, o Ricardo Nunes está com 26 e perdeu um ponto, era 27. Olha a Quest, Ricardo Nunes está com 24 e tinha 25, perdeu um ponto. Guilherme Boulos, Real Time, está com 25 e tinha 24. Guilherme Boulos na Quest, tinha 23, está com 23. Pablo Marçal está com 23 na Real Time, tinha 21. Pablo Marçal na Quest tinha 21, tinha 20 e agora tem 21. Muito simétricas as duas pesquisas. A Tabata, olha que interessante, e aí eu esqueci de falar dela, já voltamos já para a Atlas. A Tabata tinha 9 na Real Time, está com 10, e na Quest deu uma esticadinha um pouco maior, de 8 para 11, um salto grande. Da Atena, carta fora do baralho, né? 5%, e a Marina Helena, 2%. Veja que interessante, a Tabata, na pesquisa da Atlas, também um crescimento menor, crescimento de um ponto, um pouquinho mais de um ponto, de 10,8 para 11,9, mas aparentemente está efetivamente crescendo. Então, essas são as curvas na Quest. Então, agora, as curvas na Quest de desempenho. E aí, a gente vai ter um tríplice empate. Na verdade, a gente continua com tríplice empate ainda mais apertado. Já na semana passada, a gente tinha apontado isso. Nós demos sexta-feira, nós não usamos, adoro a ousadia, viu? Nós não usamos na sexta passada quando deu uma manchete. Eleição em São Paulo está indefinida.
quando naquele momento estava todo mundo dando, todo mundo não, mas vários analistas dando como praticamente certo Boulos e Nunes no segundo turno, nós falamos não. Está indefinida a eleição em São Paulo e, de fato, é o que mostra essa pesquisa da Quest. A da Atlas um pouco diferente. Então, tem um tríplice empate ainda mais apertado, porque olha lá, 24 Nunes desculpa, Nunes e Boulos e 21. Vocês veem que o Nunes caiu um pouquinho, o Boulos esticou um pouquinho e o Marçal também esticou um pouquinho. Então, uma situação de empate bem mais caracterizada. Olha que interessante como o cenário está em aberto. O que é importante olhar nessa espontânea? As duas últimas linhas, ou principalmente a penúltima linha. 45% de indecisos na espontânea. A tendência da última semana é você ir aproximando o espontâneo a pesquisa espontânea da pesquisa estimulada. Ainda tem um número de indecisão na espontânea muito, muito grande. E aí, olha só, aqui de novo, um problema para o Boulos, né? Para o Nunes. O Boulos está com 17% na espontânea, tinha 16%, o Marçal com 14%, tinha 14%, e o Nunes, que em tese está um pouquinho acima, deveria ter mais na espontânea, ele não consegue decolar na espontânea. Problema para o Nunes. E olha aqui, confirmando essa questão aí de uma cesta grande de votos ainda em disputa em São Paulo, isso aqui é o seguinte, a linha azul é o voto definido, não muda. E a linha laranja é o que pode mudar. Então, vocês vejam lá. O Boulos é o que tem a melhor performance, é o que tem o voto mais consolidado até o momento, mas mesmo no caso dele, se tem, olha, 22%, quase 1/4% dos votos do Boulos ainda pode mudar. Olha o Marçal lá no canto, 30% praticamente pode mudar. E no Nunes, é o que está em pior situação, 35% dos votos podem mudar. Então, um cenário de disputa grande. A rejeição. O Datena é o mais rejeitado, tá? Carta fora do baralho, mas não pela rejeição necessariamente, pela falta de adesão. Tá? Daí vem o Pablo Marçal, subiu mais um pouco, a rejeição dele, isso é um problema grave para o Pablo Marçal, estava com 50, subiu para 52, está ali no limite. Mais um pouco, na avaliação do Felipe Nunes da Quest, ele fica fora da possibilidade de ir para o segundo turno. O Boulos está com 49, era 50. O Nunes, dos três, é o que tem a menor rejeição, está com 38, era 39. E a Tabata com 37, eram 36. Essa aqui é um quadro que eu gosto bastante, tenho trazido aqui para vocês, é um agregador de pesquisas. Isso tem sido feito numa parceria do Instituto Rally com o Globo. E então, eles pegam os três principais institutos do país nesse momento, que estão aí fazendo as pesquisas eleitorais, Datafolha, Quest e Atlas, e fazem uma agregação. Não é só somar e dividir, eles fazem ponderações. Qual foi o que saiu mais recentemente? Qual que tem um histórico de maior acerto? Qual que tem um campo mais amplo? E fazem ponderações. Por este número aqui, então, desse agregador, que atenua, portanto, a eventual distorção ou eventual caracterização mais forte de um e outro instituto. Olha o cenário em São Paulo. Nunes está com 25,8, encostado no Boulos com 24,8 e o Marçal com 21,1. Vejam as curvas. O Nunes deu uma barrigada e, segundo esse agregador, deu uma pequena subida agora para 21,8. O Boulos em trajetória de lenta queda, de pequena queda nas últimas 3 rodadas, né, nas últimas 3 consolidações, com 24,8, e o Marçal subindo aqui 21,2. Ou seja, está nos calcanhares dos seus adversários. Em outras palavras, é o seguinte, Rebeca, pode dar Nunes e Boulos, Boulos e Nunes. Pode dar Boulos e Marçal, Marçal e Boulos. Pode dar, isso seria um drama, um desastre, sem tamanho, mas pode ser, Nunes e Marçal. Cenário totalmente aberto em São Paulo, Rebeca.
Falei que seria com emoção, né, gente? Quem aí tá ansioso também, eu não vejo a hora de chegar para a gente saber, ter o cenário definido, mas vai ser com muita emoção essa reta final. Vamos acompanhar. Tem pesquisa para sair essa semana, Mauro? Sim, agora tem uma pesquisa. Ah, sim, tem hoje, deve sair uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa para São Paulo, né? Não é dessa elite, vamos dizer assim, ou pelo menos considerada elite dos institutos de pesquisa, e quinta-feira sai Datafolha. Tá? Então, depois de amanhã sai o Datafolha. Bom, vamos pular agora para o Rio Grande do Sul. Os gaúchos da campanha da Maria do Rosário dizem o seguinte: ah, não, se Real Big Data é comprar, né? Tem muitas vezes que acontece na campanha, né? Você acusa o Instituto de ser comprado quando sai ruim para você. Mas a gente viu que em São Paulo, o Real Time Big Data está cravado junto com a Quest. E saiu antes da Quest. Não é que o cara chegou lá e deu uma ajeitada. Ele saiu antes da Quest. Ele saiu ontem de manhã. Está muito similar à Quest. Cenário no Rio Grande do Sul, pela Real Time Big Data, que saiu ontem de manhã, dramático. Né? O prefeito Sebastião Melo, segundo a Real Time Big Data, subiu de 40 para 44, ameaçando vencer já no primeiro turno. Maria do Rosário caiu ainda mais, vem caindo em várias pesquisas, de 32 para 23. Quem mantém uma curva de subida é a Juliana Brizola, do PDT, com 19. E aí, esse Felipe Camozato, do Novo, com 4%. Então, um cenário realmente muito preocupante no Rio Grande do Sul. Olha aqui na espontânea. Na espontânea é um cenário similar, então, né? O Melo saltando de 22 para 33. Maria do Rosário, na espontânea, subindo um pouco, 15 para 19. A Juliana Brizola com um salto de 5 para 13. E esse Felipe Camozato de 1 para 2. Há uma conversa no Rio Grande do Sul de que, se tivesse segundo turno, que a Juliana Brizola seria mais competitiva. Não teve hipótese de segundo turno na pesquisa Real Time entre o Sebastião Melo e a Juliana Brizola. Parênteses, tá? A Juliana Brizola é neta do Leonel Brizola. Tá? É realmente neta do Leonel Brizola. O segundo turno da Real Big Data em Porto Alegre está dando 53 para o Melo, 35 para a Maria do Rosário. Aí, à tarde, saiu a pesquisa da Atlas para Porto Alegre, um cenário diferente. Como eu falei, a Atlas está diferente, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, quanto no Rio. Então, na Atlas, o Sebastião Melo, apesar da liderança, teria caído de 37 para 32,4. A Maria do Rosário estaria caindo, a curva de queda dela, que está na Real Time Big Data, também está na Atlas, mas aí é uma distância bem menor, 28,9. Então, estamos falando de praticamente 29 a 32 na margem de erro. A Juliana Brizola, que vinha numa curva de subida forte, vocês veem lá aquela subida dela de agosto para setembro, de 13 para 23, teria estacionado em 22,7. Então, esse é o cenário das duas pesquisas em Porto Alegre. Na Atlas, ela testou todas as hipóteses de segundo turno. E as hipóteses de segundo turno da Atlas estão dando, na prática, empate, né? Então, bem diferente da Real Time Big Data, entre o Sebastião Melo e a Maria do Rosário, 46 a 45. Na Real Time Big Data, a gente viu agora, estava 53 a 35. No caso, com a Juliana Brizola, uma vitória, por 13 pontos da Juliana, 54 contra 41 do Sebastião Melo, e aí ele vence o Felipe Camozato do Novo nessa hipótese de segundo turno. Bom, visto Porto Alegre, deixa eu ver se tem algo mais de Porto Alegre. Não, vamos para Rio de Janeiro, Rebeca, pode ser? Por favor, Mauro Lopes. Então, Quest Rio de Janeiro. Quest Rio de Janeiro. Há uma curva lenta, mas de queda do Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro. Segundo a Quest, ele está com 53. Ele veio de 64 para 57, 53. E uma curva também lenta de subida do Ramage, que estava com 13 em
11 de setembro, subiu para 18% em 18 de setembro e agora chegou a 20%. São curvas inequívocas, mas pela pesquisa Quest teria que ter uma aceleração muito grande na última semana para haver segundo turno entre Paes e Ramagem. Não é esse o cenário da Atlas, né? No cenário da Atlas, o Eduardo Paes está ali com 49, praticamente estacionado, e o Alexandre Ramagem também estacionado em 32. Então, o cenário da Atlas, sob determinado ponto de vista das curvas, é mais favorável ao Eduardo Paes. Tá? O que tem acontecido é um crescimento. Aqui estamos falando da Quest, tá? Estamos voltando para a Quest. Olha aqui, na Quest, veja a aproximação grande que o Ramagem está fazendo do Eduardo Paes no eleitorado evangélico. Olha a curva dele, aquela curva azul ali, a coluna do meio, entre os evangélicos. Ele saiu de 11%, foi subindo, está com 36 a 42 e o Paes caindo. Paes também tem tido uma queda pequena, mas tem entre os católicos. O Ramagem estava subindo e deu uma parada. São as duas parcelas mais expressivas do eleitorado. Bolsonarismo. O Ramagem, o Eduardo Paes, inclusive, estava com maioria, por isso que estava esse passeio dele, sobre o Ramagem, até no eleitorado do Bolsonaro. Não é o que está acontecendo mais. Veja lá na coluna do meio, quem votou em Bolsonaro em 2022 está aderindo crescentemente e aceleradamente ao Ramagem. Já está com 47%, e o cruzamento foi na rodada anterior da pesquisa, o Eduardo Paes com 35%. Jair Bolsonaro e a cúpula do bolsonarismo avaliam que dá para chegar. E dá para levar a eleição para o segundo turno. Prioridade total do Bolsonaro nesta semana será Rio de Janeiro. Prioridade do presidente Lula, na medida das suas possibilidades, será São Paulo. A campanha do Boulos avalia que Lula é fundamental para dar uma forcinha decisiva na reta final. Então, Lula definiu-se esses últimos 2 dias que Lula vai fazer uma live com o Boulos na quarta-feira à noite. Aí essa live vai ser espalhada, seus cortes para as redes sociais, e que sábado ele estará em São Paulo. Já não pode mais ter campanha. Na véspera vamos fazer aparentemente está tudo programado para uma caminhada na Avenida Paulista. A mesma coisa, mais ou menos parecida, talvez mais ou menos não, mais intensa, o Bolsonaro vai fazer lá no Rio de Janeiro para tentar empurrar seu candidato ao segundo turno. Veja aqui também o cenário desse agregador. Então, mais uma vez, temos aqui Quest, temos Datafolha e temos Atlas, sendo que Datafolha é a pesquisa da semana passada, né? Essa semana sai só na quinta. Então, veja a curva de queda flagrante, a hora que junta as 3 pesquisas do Eduardo Paes, né? É uma curva de queda acentuada, e aqui uma curva de subida do Ramagem grande também, mas a grande incógnita é isso. Vai dar tempo? Porque se mantém a curva, em algum momento ela chega perto. A questão é, dá tempo dele forçar o segundo turno? Essa é a indagação no Rio de Janeiro, gente. Tá? Belo Horizonte. Belo Horizonte também é um cenário bastante diferente da Atlas em relação à Quest. Bastante diferente. Segundo a Atlas sempre cravou o Bruno Engler, que é o candidato do Nicolas Ferreira, o candidato do bolsonarismo, em primeiro lugar. Então, ontem apontou o Nicolas Ferreira o Engler com 26%. O Fuad Noman, na visão da Atlas, está indo muito mal. Está lá com 15%, está ao redor de 15%, 16%, empatado com Gabriel Azevedo, um nome desconhecido, né? Para nós fora de Belo Horizonte, que é o presidente da Câmara Municipal. Está tendo um crescimento surpreendente na campanha do MDB. Aí eles ultrapassou, está com 15,8%, ultrapassou o Mauro Tramonte na pesquisa da Atlas, é a única que está indicando isso. O Mauro Tramonte está lá, né, nesse embolado aí do segundo lugar, com o Gabriel e o Fuad Noman, e o Bruno Engler na frente, e a Duda Salabert empatada com o Rogério Correia, ali na faixa, ela com 12,3%, o Rogério com 11 ponto alguma coisa. Então, esse é o cenário da Atlas Belo Horizonte. O cenário
da Quest Belo Horizonte bem diferente. Então, ó, em vez de Engler, quem está lá em cima na liderança, com 27, um número, inclusive, que é parecido com o do Engler na Atlas, né, que é 26, é o Mauro Tramonte, que vinha liderando. Teve um momento, inclusive, que nas pesquisas, tanto do Quest quanto do Datafolha, parecia que o Mauro Tramonte, que é alguém de extrema-direita, um desses caras de TV, tipo um Datena, Ratinho, essa turma, tá com 27. Tá? Aí vem, em segundo lugar, a curva de subida do Engler, ele é esse azul aqui mais embaixo, também curva de subida, está com 22 o Engler. Aí com 21 o Fuad Norman, estão empatados em segundo lugar. Aí a gente tem depois a Duda Salaber com 8, o Rogério Correia e o Gabriel com 5. Então, você vê em cenários bastante diferentes e a gente tem, de fato, um risco em Belo Horizonte, que é um segundo turno de extrema-direita, entre o Mauro Tramonte e o Engler, por exemplo. Desculpa, eu falando aqui da Quest e estava na tela outra, estava olhando aqui no direto. Aqui, tá? Então, é isso aí, olha lá. Tramonte, 27, Engler, 22, o Fuad, 21, Duda, 8, Rogério Correia, 5, Azevedo, 5. Então, era uma eleição em que tinha que estar colocada a aliança entre Duda e Rogério. Tá aqui os números, ó. E o Rogério Correia, é evidente, né, que esse tema tinha que estar pautado lá, né? Então, na espontânea da Quest, olha só, 47% ainda indecisos, mesmo cenário de São Paulo. Então, ainda tem muita coisa para acontecer nessa última semana. Então, na Quest é isso, olha, o Engler de 12 para 17, o Fuad Norman na espontânea. Então, veja que na espontânea da Quest, o Engler também está em primeiro lugar. Pulou de 12 para 17. O Fuad Norman está com 12, o Mauro Tramonte também com 12, Duda com 4, o Gabriel do MDB com 3 e o Rogério Correia com 2. Então, o cenário na espontânea da Quest tem um cenário similar ao da Atlas com a liderança do Engler. Essa, então, aqui é a agregação. A agregação de Belo Horizonte. Então, Mauro Tramonte em primeiro lugar, estão juntando o Quest, juntando Datafolha e Atlas. Mauro Tramonte em primeiro lugar, nesse agregador, divulgado ontem, com 23,6, mas encostado no Bruno Engler, com 22,3. E aí, mais abaixo, com 17,3, o Fuad Norman. Tá? Bom, Recife. Recife bota a faixa no João Campos, prefeito menino. 75%. Ele caiu de 80 para 75, mas vai ter uma vitória tranquila no processo, na eleição lá. Deixa me ver. E o sanfoneiro dos infernos está lá com 11% apenas. Pois é. Eu não sei se agora dá tempo, mas ainda deveria ser uma possibilidade de Rogério apoiar a Duda, né? Seria uma possibilidade ainda, né? Que ela, evidentemente, está na frente dele nas pesquisas. Bom, agregador lá em Recife, nem precisa, né? 70, 14, está tranquilo. Então, para encerrar, e aí vamos, esse tema eleitoral, nossa, Rebeca, a eleição vai nos tomando aqui, né? E aí, Plínio, artistas e intelectuais lançaram um manifesto por voto útil em São Paulo, em Boulos, para evitar um segundo turno trágico. Vou ser bem sincero, achei nunca vi antes na história desse país. Que estratégia é essa? Lançar um apelo, um manifesto por voto útil no primeiro turno? Achei esquisito. Achei um sinal de fragilidade da campanha do... Porque é o seguinte, esses manifestos, gente, não é uma coisa que os intelectuais se juntam e... Não, é articulado pelas campanhas. Exato. É articulado pelas campanhas. Então, mas lançar um manifesto pelo voto útil no primeiro turno, já o objetivo é óbvio, né? É tirar voto da tábua até que está crescendo nas pesquisas.
é sinal de que a campanha do Boulos está preocupada com a possibilidade de ele ficar fora do segundo turno. É a confissão desta preocupação. E o manifesto diz exatamente isso. Ó, a cidade de São Paulo, a maior cidade do país, é especialmente preocupante porque estamos diante do risco de 2 candidatos bolsonaristas passarem ao segundo turno, Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Em que pese o comitê de campanha do Boulos falar que ele está garantido, esse manifesto é comprovação de que há um medo no comitê de campanha dele de que ele não vá para o segundo turno. E aí, como resposta a esse manifesto, saiu outro manifesto da Tabata. Esse manifesto da Tabata é aquilo que eu falei antes. Ela tentando recompor o bloco histórico do PSDB antigo, não esse do Dória, é um PSDB lá que vem de Covas, Fernando Henrique, José Serra, um PSDB social-democrata à direita hoje, mas é isso. Então, aí, no caso dela, vai lá o Rubens Recupero, Miguel Reale Júnior, Clóvis Carvalho, nomes históricos dos tucanos. E aí, ela não fala em voto útil, mas o manifesto fala de que... Ela diz o seguinte: neste primeiro turno não vamos adiar nossos sonhos, ou seja, ela investindo contra essa ideia do voto útil no primeiro turno. Podemos escolher agora uma São Paulo melhor, não é hora de supostos cálculos de conveniência, ou seja, é um manifesto da campanha dela em resposta a esse manifesto do voto útil no primeiro turno lançado pela campanha do Boulos.